Nessa última semana de fevereiro saíram os dados do PIB referente a 2023. No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui as principais considerações sobre essa divulgação do PIB e quais são as perspectivas futuras para esse ano de 2024. Então, se você curte esse tema, não esquece de deixar o like e vamos para o vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Bom, nessa última semana tivemos a divulgação do PIB. Alguns dados preocupam a equipe econômica, porém o resultado de 2023 veio mais forte do que era esperado lá no início do ano, em janeiro de 2023, quando se iniciou ali o governo Lula. Vamos trazer aqui direto para os dados, trazer aqui os principais números aqui para que a gente possa analisar. Bom, vamos trazer aqui o PIB de 2023, eu estou no site do IBGE, tá? E aqui são os dados consolidados referente ao PIB. Então, o PIB do Brasil, nós fechamos ali com 10 trilhões e 900 bilhões de reais, tá? PIB fechado de 2023. Referente ao trimestre, o quarto trimestre de 2023 fechou 2,8 tri, um crescimento de 2,9%, acumulado dos 4 trimestres. Então, como eu disse, no início do ano os principais economistas do mercado tinham uma perspectiva muito aquém, um crescimento ali de 0,8, 0,9, girava mais ou menos nesse número, porém a economia brasileira realmente mostrou ali uma força fechando em 2,9. Aí agora a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais nesses dados e analisar, puxou de fato esse crescimento. Vou trazer aqui na tela para vocês a série histórica do PIB brasileiro. Então aqui é por semestre, então nós conseguimos ver aqui que de fato o que deu um boom no PIB foi o primeiro trimestre de 2023, juntamente com o segundo semestre, que foi ocasionado pela grande safra de milho e soja, que tiveram ali registros recordes de produção. Então isso fez com que o PIB brasileiro crescesse muito. Então o grande precursor aqui, o grande construtor do PIB do Brasil foi o agronegócio. Então isso já não é nenhuma dúvida, e nenhuma novidade dentro da economia brasileira. Realmente, de fato, o agronegócio vem trazendo toda a economia para o cenário positivo, e isso fazendo que outros setores ali cresçam também. Mas de fato o agronegócio foi o grande catalisador para esse resultado. Mas como eu falei para vocês, nem tudo são flores. De fato, tivemos aqui um ponto de atenção, porque os dados aqui do penúltimo e do último semestre de 2023 realmente trouxe uma preocupação bem grande. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, aqui na tela para vocês, aqui está o resultado do PIB referente separado por semestre. Então, no primeiro semestre de 2023, nós tivemos um crescimento de 1,3%, no segundo semestre de 0,8%, muito por conta, como eu já falei para vocês, do agronegócio, e no terceiro trimestre. E no quarto trimestre nós tivemos praticamente um crescimento ali zerado, o que demonstra que a economia brasileira está desacelerando. Nós vamos ver outros dados aqui também que colaboram com essa informação, mostrando que de fato, após a entrada do Lula no governo em 2023, muito por conta, 2020, o resultado do início de 2023 não foi do Lula, tá? Não, se lembrem sempre que a economia ela vai movimentando e o resultado se vê no futuro, Então, todas as decisões tomadas agora, elas vão se apresentar positivas ou negativas lá na frente. Então, esse resultado do primeiro trimestre, do primeiro e do segundo trimestre, não tem nada a ver em relação ao governo Lula. A partir do segundo, as coisas começaram de fato a se mostrar ali com base no que foi noticiário e muito do que foi falado sobre o atual governo. Então isso mostra realmente um ponto de atenção, esse crescimento zero no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal também, que isso é muito importante e ajuda a gente a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais vídeos para que vocês possam assistir e entender sobre economia, mercado financeiro e investimentos. Bom, feito esse jabazinho, vamos agora para os pontos de atenção referente a esse resultado do PIB de 2023. Então, ponto de atenção que eu comentei com vocês, a economia não cresceu no terceiro tri e no quarto tri, então isso também é um ponto de atenção, mas existem outros aqui que eu vou trazer aqui na tela para vocês agora. Esse daqui é um gráfico segregado também do IBGE, tá? Dá tudo dados oficiais aqui que eu trago aqui para vocês, que mostra que a relação de importação e exportação está um pouquinho
contrabalanceada. E isso demonstra também algumas preocupações em referentes à economia. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A linha preta são as importações de bens e serviços, ou seja, tudo que o Brasil, né, a economia brasileira compra de fora para utilizar aqui dentro do nosso território. E as exportações, né, a linha azul aqui, é tudo que o Brasil exporta para fora, seja agronegócio, seja bens e serviços no geral. Então deixa eu separar aqui os dados, tá? Essa linha preta, como eu comentei com vocês, são as importações no Brasil e dá para ver que de fato ocorreu uma grande queda das importações a partir do terceiro trimestre de 2022 e essa queda veio se acentuando até o terceiro trimestre de 2023, subindo um pouquinho agora no último trimestre de 2023. E o porquê que esse dado aqui ele é de extrema importância? Porque a partir do momento que há uma queda das importações, ou seja, não estão ocorrendo aqui desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento da indústria, porque boa parte desse material que é importado, ele vem para aumentar a produtividade. Então, ocorrendo a queda na importação, de fato mostra ali que a economia de fato não está crescendo, né? E também mostra que ela não está se desenvolvendo. Nós sabemos que a economia aqui, a parte de indústria, que é um pouco mais complicado aqui no Brasil, e esses dados de importação, eles trazem também ali um ponto de atenção, porque muito do material tecnológico que vem aqui para aumentar a produção não está vindo. E isso tem várias razões, tá? Isso daqui entra também a questão do dólar, o dólar ali a R$5 também acaba atrapalhando. Muitas vezes também muitas empresas aqui no Brasil não importam, né, bens e serviços de fora por uma questão ali também de insegurança jurídica, questão de insegurança fiscal também, e isso acaba impactando também as importações. E esse dado de importação caindo de forma abrupta assim, dessa forma, realmente é um ponto ali para se ficar atento. Então, esse é um ponto que eu trago para vocês também de muita atenção. Então aqui nós temos a exportação, né, como sempre. O Brasil ali exportando agronegócio, principalmente, ajuda muito nessa balança de exportação, mas a queda na importação é um ponto de extrema atenção para o desenvolvimento da nossa economia. Outro ponto também de atenção, analisando de forma um pouco mais profunda os dados do PIB também, é a questão do investimento no país, que caiu em relação ao ano de 2022. Eu vou trazer aqui uma matéria aqui do Veja, que mostra que com os juros altos, os investimentos caem 3% em 2023. Investimentos esses que também ajudam a desenvolver a economia, também a se modernizar aqui as indústrias, bens e serviços e por aí vai. Então, a queda no investimento também está atrelada muito à taxa Selic, né? Taxa de juros alta também acaba impactando o desenvolvimento aqui da economia, mas também outro ponto fundamental também é a questão da insegurança fiscal e jurídica no Brasil, que se elevou um pouco mais, e isso com certeza acaba retraindo um pouco o investimento estrangeiro aqui no país. Além também não só do estrangeiro, mas também do investimento do governo também em relação à economia. Então, com certeza, essa questão do investimento ter caído, até por parte do governo, porque o governo tem tido outras políticas, como aumento de renda para famílias mais carentes também. Isso acaba diminuindo o investimento também para a economia, para desenvolver a economia e fazer com que a economia cresça cada vez mais. E também, além do investidor externo ali, que também tem outras razões para não investir no país. Então, esse também é um ponto de muita atenção para a nossa economia, para refletir ali um crescimento para o ano de 2024. E um outro ponto de preocupação, e essa daqui é uma preocupação muito grande para a economia brasileira, é uma possível quebra na safra de 2024. Como eu mostrei para vocês, o agronegócio foi realmente o setor que mais desenvolveu a economia. Imagina se ocorre uma quebra de safra em 2024, ou seja, a nossa economia simplesmente não vai andar, porque o agronegócio que carrega a economia do Brasil nas costas, de fato não vai conseguir entregar um bom resultado. E com isso, né, a cadeia econômica brasileira acaba saindo ali prejudicada. E aqui eu vou trazer uma matéria aqui do Globo Rural, aqui da equipe de jornalismo da Globo, que mostra ali que realmente o agronegócio pode passar o ano de 2024 com problemas. Aqui a gente tem aqui em relação ao clima, né? Nós estamos atualmente no período do El Niño, onde as chuvas mais fracas, né, e também um calor excessivo podem prejudicar a safra de 2024 de grãos
né? Seja soja, milho e por aí vai. Então, e também as tensões geopolíticas, né? A gente está vendo de fato que estão ocorrendo diversos núcleos de guerras ali espalhados, seja no Oriente Médio, seja ali na Ucrânia e na Rússia, tem também tensões ali na Ásia. Então esses conflitos acabam trazendo incertezas e acaba tendo impacto ali no setor do agronegócio. Então com esses problemas no agronegócio, nossa economia acaba ficando realmente muito impactada e claro, esses são os pontos de atenção aqui em relação ao agronegócio, uma possível quebra de safra de dizem até 20%, por causa de calor excessivo, falta de chuva e também tensões geopolíticas. Agora eu quero trazer para vocês as perspectivas para 2024. Então fizemos uma análise aqui um pouco mais completa sobre os dados do PIB, que demonstrou ali pontos favoráveis e desfavoráveis ali da nossa economia. E agora vamos ver as expectativas para o ano de 2024. Com relação às perspectivas para 2024, os especialistas estão dizendo que o PIB brasileiro vai crescer 2%. Mas a gente sabe que nos últimos anos, isso é até uma questão, né, uma crítica ali aos economistas que fazem essas estimativas, que por muitas vezes eles erram os cálculos do PIB, né? Seja pela questão da forma como é calculada, a dinâmica econômica também mudou um pouco, então muitas das vezes aqueles cálculos que eles faziam na década de 80, 90 até 2000, hoje em dia já não funcionam mais. Então ainda há um pouco de críticas aos economistas com relação a essa métrica para medir ali o crescimento do PIB. Já vimos aí 2023, os economistas ali pautavam 0,8, 0,9 e o nosso PIB cresceu 2,9. Mas para esse ano, os economistas e também a classe política também já vê ali um PIB próximo a 2%, porém essa expectativa já começou a cair. No ano passado, a expectativa de crescimento de PIB era de 2,2, caiu para 2,1 e agora já se fala em 2% em relação ao ano de 2024 cheio. Então vamos ficar atento a isso. Mas um ponto importante também que a gente vem trazendo ali uma certa preocupação para a equipe econômica é que de fato a economia não cresceu nos 2 últimos semestres de 2023, demonstrando ali uma certa desaceleração na economia. E aí vem também ali os pacotes também de aumento de impostos, o que faz com que a nossa economia também acabe ficando um pouco mais estagnada. Tivemos a reforma tributária ano passado, mas de fato esse ano, principalmente no primeiro semestre, que vão ser ali definidas as alíquotas, e isso pode fazer com que os investidores, né, e também os grandes empresários aqui do país definam ali qual vai ser a estratégia para investimentos aqui no Brasil. E isso, claro, tem impacto ali na nossa economia. Então a equipe econômica está bem preocupada por essa questão dessa desaceleração, mas também tem outros dados que eu quero trazer aqui para vocês que também gera preocupação também e que ainda muita gente não está falando muito, que é a questão dos dados de inflação. Nós temos o desemprego nas menores médias anuais, então nosso desemprego está baixo, a questão dos salários está alta, e isso faz com que tenha um impacto ali na inflação, né? A demanda pelos produtos está alta, isso acaba tendo impacto na inflação. Então esse ponto da inflação pode fazer com que a economia dê uma estagnada, porque a inflação alta, todo mundo dá uma segurada ali. Então se olharmos aqui o gráfico aqui da inflação, nós temos aqui uma visível queda, né? Ali para o meio do ano principalmente subiu e depois começou a cair, mas se a gente olhar aqui no mês a mês, nós podemos ver que de fato houve um aumento aqui da expectativa de inflação. Agora deu uma arrefecida aqui no começo de 2024, mas pode ser que devido a esses fatores, desemprego baixo, salários altos, pode ser sim que nós tenhamos um repique da inflação. Então esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter bastante em relação à inflação brasileira, que caso a inflação suba aí, a taxa de juros já não vai cair quanto se espera que a taxa Selic chegue ali próximo dos 9%. Na minha opinião, eu acho que não chega a 9% esse ano por questões de taxa de juros americana, né, que estava esperando uma expectativa de corte a partir de março, não ocorreu, talvez maio, ainda não está 100% certo. Então, uma vez que os Estados Unidos não comecem a cortar juros, a nossa taxa de juros ainda tem que ser mantida num patamar elevado ainda para ter um diferencial de juros ali para que não descolhe ali o câmbio. Então esse é um ponto importante. Então se subir a inflação, queda de juros demorando um pouco mais nos Estados Unidos, nós teremos sim ali uma taxa de juros ainda na faixa de 10, 10,5, que é a expectativa que eu acredito que esteja para o final do ano.
E um outro ponto também que ajuda também muito para que de fato ocorra ali uma possível inflação mais na frente é a questão da oferta de dinheiro, que vem subindo muito, principalmente no ano de 2023, com as políticas, né, de auxílio de renda para a população. E aqui eu vou trazer um dado aqui do M2 do Brasil, que é a oferta de dinheiro disponível na economia, que em 2023 deu um salto bem grande. E isso também impacta a inflação, pode impactar ali os dados de também taxa Selic e, consequentemente, também o nosso PIB brasileiro. Então, esse daqui é o gráfico. Se eu trouxer aqui dos últimos 5 anos, vocês vão ver que a régua acabou se empinando um pouco mais nesse ano de 2023. Então, esse é um ponto de atenção também. Muita gente não está comentando sobre ele, mas é um ponto de atenção que temos que ficar. Com certeza, isso afeta muito a economia. Então, essas foram as principais perspectivas para 2024. Um cenário difícil, tensões políticas, temos a questão de uma possível inflação dando um repique, temos também uma possível quebra de safra do agronegócio. Então, todas essas questões realmente trazem ali um cenário ainda não muito claro de crescimento econômico no Brasil. A equipe política e econômica vai ter que trabalhar muito forte para conseguir manter de fato esse PIB crescente aí para os próximos anos. Vamos aguardar. Do mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses dados que eu comentei, o que vocês acham de expectativa futura para o PIB. Não esqueçam também de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Nos vemos no próximo, até mais, valeu, tchau, tchau.